Muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou resolver este exercício. Considere a seguinte função, real de variável real, dada por f de x igual a x quadrado cosseno de ln de x, se x for maior que 0, e 0 se x for menor ou igual que 0. Na linha A, o que se pretende é estudar a continuidade e diferenciabilidade de f no ponto 0. Ora bem, aqui vou apelar, portanto, ao seguinte resultado matemático. Se f é diferenciável em x igual a um x0, digamos assim, então f é contínua em x igual a x0. Então, pela contrarrecíproca, se A implica B, isto é o mesmo que dizer, é equivalente a dizer que não B implica não A. Ou seja, no caso presente, se f não é contínuo em x igual a x0, então f não é diferenciável em x igual a x0. Então, nesta linha aqui, e devido à presença, quando x é 0, a função é definida e dá 0, e porque, digamos, aqui o cálculo da derivada no ponto 0 não vai exigir assim muito trabalho, porque, digamos, que o f' de 0, será, nada mais será que o limite, quando x tende para 0, de f de x menos o f de 0 sobre x menos x0. Eu vou aqui começar primeiro por ver se a função é diferenciável no ponto 0. Ou seja, por acaso, terei que estudar a derivada à direita, que é o f' de 0 mais, que nada mais será que o limite quando x tende para 0 mais, e neste caso a função será x quadrado cosseno de ln de x menos o f de 0, não é? Que neste caso é 0, menos 0, não vou colocar, sobre x menos 0, que é x. Então, como estamos nas proximidades de 0, eu posso cancelar, não é? Este x quadrado com este x. E vou só obter único e simplesmente x, porque será então o limite, quando x tende para 0 mais, de x cosseno do ln de x. E agora, devido ao facto do módulo do cosseno do ln de x ser menor que 1, o que quer dizer que esta função é limitada ao cosseno de ln de x, e também porque x, digamos, é um infinitésimo, tende a 0, portanto, por um resultado conhecido, o limite do infinitésimo vezes uma função limitada será um infinitésimo, este limite é 0. Ora bem, tudo bem. Então, no caso do f' de 0 menos, eu aqui farei o limite quando x tende para 0 menos, precisamente da função que neste caso é 0, sobre x. Cuidado, sobre x. Quando x tende para 0. Cuidado que isto não é nenhuma indeterminação. Repare-se que estamos nas proximidades de 0, portanto, este x é um número ainda diferente de 0, pelo que eu posso fazer estas contas, 0 sobre x, e isto vai-me dar precisamente limite de 0. Quando x tende a 0 menos, isto dá 0. Então significa isto que a derivada f' de 0 mais é igual a f' de 0 menos, que é igual, como vimos, a 0, pelo que existe derivada neste ponto, a função será diferenciável em x igual a 0, e então, se for, como é diferenciável, neste caso,
em x igual a 0, no caso presente, a função também será contínua no ponto x igual a 0. E pronto, assim eu resolveria a linha A. Na linha B, isto seria a linha A, agora vou passar para a linha B. Mostrar que a equação f de x igual a E levantado a π tem solução no intervalo fechado 0, E levantado a 2π. Ora bem, aplicando então aqui tem solução, não estamos a procurar a solução, queremos mostrar que tem. Então, aplicando aqui o teorema de Bolzano, e dado que a função no intervalo 0 até E levantado a 2π é uma função contínua, dado que x² cosseno de ln de x é sempre contínua para x maior que 0, em 0 temos a função é precisamente igual a 0, temos aqui, portanto, uma função contínua, eu poderei aplicar o teorema de Bolzano, digamos Bolzano-Cauchy, e o que farei é o seguinte, é muito fácil de entender este teorema, digo assim a bom da verdade, porque tenho aqui, digamos, o eixo dos y, tenho aqui o eixo de x, digamos, tenho aqui o intervalo AB, tenho aqui digamos, um f de A, tenho aqui, digamos, um f de B, vou colocar aqui, como a função é contínua, eu para desenhar não posso levantar a caneta, digamos que a função é assim, e se eu tiver aqui, digamos, um k pertencente a R que esteja entre f de A e f de B, é evidente que eu vou aqui encontrar uma solução, digamos C, tal que a imagem de C dá k. Então o que tenho de fazer mesmo aqui é calcular o f de 0, e no nosso caso o f de 0, aqui pelo texto, portanto, do problema é 0, terei que calcular também o f de E levantado a 2π, que eu penso que não é difícil, é a mesma coisa que ter, então aqui vou esta função de cima e vamos ter E levantado a 2π ao quadrado, que é E levantado a 4π, cosseno do logaritmo neperiano, no caso, de E levantado a 2π, E levantado a 2π. Ora bem, o conhecimento aqui das propriedades dos logaritmos permite-me concluir que é E levantado a 4π, cosseno, não é? 2π, E levantado a 2π. Este 2π salta para trás do logaritmo, não é? Para obter 2π logaritmo de E, e o logaritmo de E é 1. Obtenho apenas isto. Ora bem, recorrendo a um círculo trigonométrico de raio 1, onde este raio é 1, facilmente se vê, não é, que o cosseno de 2π é precisamente igual a 1. Então, o resultado é E levantado a 4π. Então, o que nós queríamos saber é se a equação f de x igual a E levantado a π tem solução naquele intervalo. Mas E levantado a π é, digamos, um número que é menor que E levantado a 4π e é um número que é maior do que 0. Repare-se que este E levantado a 4π é precisamente o f de E levantado a 2π. E este 0 é o f de 0. Então, pelo teorema de Bolzano, isto quer-me dizer, isto implica então, que existe, não é? Um C pertencente ao aberto, neste caso 0 até E levantado a 2π, tal que a imagem de C há de ser precisamente E levantado a π. E pronto, seria desta maneira que resolveria esta questão, que era a linha B. Na linha C, pretende-se determinar a função derivada de f. Então a função derivada de f, vou designá-la por f', há de ser igual. Já vimos que a derivada em 0 era precisamente 0, então eu só terei que derivar x² cosseno de ln de x, ou seja,
fazendo a derivada, será x². A derivada do cosseno é menos seno, não é? Então, abre um parêntese, menos seno do ln de x será a derivada, portanto, estou a derivar apenas aqui, não é? No ramo, quando x é maior que 0. Repara-se que a derivada desta função composta, aqui a derivada do logaritmo de x, dá 1 sobre x, obviamente, mais cosseno, não é? Neste caso, do ln de x, vezes a derivada de x², que é 2x. E isto para x maior que 0, obviamente. Quando x é menor ou igual que 0, a derivada, como vimos, é sempre 0. Aliás, a derivada de 0 é 0, depois fizemos pela definição, em 0 dá 0. Para x, digamos, menor ou igual que 0, a derivada dá 0. Tudo bem. Agora, ajeitando aqui um pouco estas expressões, eu vou obter f' de x igual... É óbvio que este x², porque x é maior que 0, estão a ver? Este x² cancela com este x. X² cancela com este x para obter menos x. Seno do ln de x mais seno do ln de x mais 2x, não é? 2x. Cosseno do ln de x. Isto quando x é maior que 0. Quando x é menor ou igual que 0, depois vamos obter aqui 0. Ora bem, tudo bem, e assim está calculada, digamos, a função derivada de f. Na linha D é escrever a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa 1. Ora bem, isto é a linha D. Então, a equação da reta tangente nada mais será que y igual a um mx mais b, e pretende-se no ponto da abscissa 1. Reescrevendo esta equação será y igual, digamos, ao f' de 1, não é? Que é o declive da reta tangente no ponto da abscissa 1, é dado pela derivada no ponto da abscissa 1, x igual a 1, vezes x, não é? Mais b. Ora bem, aqui ao lado vou calcular o f' de 1. E o f' de 1 é fácil, chego aqui e substituo x por 1. Ficarei com 1 ao quadrado, que é 1. Reparem que o ln de 1 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, digamos que me enganei, não é? Me enganei porque eu quero o f' de 1. Como eu quero o f' de 1, eu peço imensa desculpa, fui calcular o f de 1, mas já agora este f de 1 também me faz jeito, porque é 1 cosseno de 0, que é 1. Então fica aqui a saber já que o f de 1 também não é igual a 1. O f' de 1 é evidente que vou aqui buscá-lo, então será menos, não é? Menos 1. ln de 1 é 0, o seno de 0 é 0, portanto neste momento estou com 0. Aqui deste lado, agora em 2x, ficaria com 2, não é? 2. 2 vezes 1 é 2. ln de 1 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então o f' de 1 dá-me precisamente 2. Ora bem, repare-se que quando eu tenho, digamos, uma função qualquer e tenho aqui um ponto, e tenho aqui, como estava a dizer, um ponto, digamos A, e tenho aqui, digamos, uma reta tangente, que eu designo por T. Repare-se que se a reta é tangente, tanto a função como a reta, neste ponto, tem aqui o mesmo valor, não é? Digamos f de A. Quer dizer, este f de A é igual para a função como para a reta. Isto tem vantagens. Tem vantagens porque eu agora já avanço bastante. Y igual a f' de 1, que é 2x, mais b. Dada a circunstância de f de 1 igual a 1, que digamos que 1 também será o valor aqui em y, 1 será igual, substituindo aqui x por 1 dá 2, mais b, ou seja, b será igual a menos 2 mais 1, que dá menos 1. Pelo que a equação da reta será y igual a 2x menos 1. E assim seria desta maneira que eu resolveria a linha D. Na linha E, o que eu pretendo mesmo é determinar, caso existam, os pontos críticos e os extremos absolutos
de f neste intervalo, que é um intervalo fechado. Portanto, deixa cá ver, é levantado a menos π sobre 2 a 1, é levantado a menos π sobre 2 até 1. Ora bem, é levantado a menos π sobre 2 até 1, digamos que, desenho aqui uma reta para me situar, eu tenho aqui 0, é levantado a menos π sobre 2, digamos que é 1 sobre, é levantado a π sobre 2, não é? A π sobre 2, e vai até 1, que esteja mais ou menos aqui. Tudo bem. Então, reparem, o que me interessa mesmo, como isto é um intervalo fechado, então, apelando ao teorema de Bayes-Strass, esta função tem neste intervalo, a função, portanto, é uma função contínua, tem neste intervalo o máximo e o mínimo, sempre. O máximo e o mínimo. Agora, para eu determinar, digamos, a existência de pontos críticos, porque aqui diz desta função neste intervalo, pois eu tenho que procurar os pontos tais que o f' de x tenha que ser igual a 0. E então vamos ver aqui a derivada, a expressão da derivada que nos interessa, que é precisamente, vou aqui escrever menos x seno do ln de x, seno do ln de x, seno do ln de x, mais 2x cosseno do ln de x. Tudo bem. Eu aqui até poderei, e devo ter, aliás, colocar x em evidência. Coloco x em evidência para obter 2 cosseno de ln de x, obviamente, menos seno do ln de x. Ora bem, esta expressão é um pouco complicada para estar a igualar a 0, portanto, devemos desconfiar que aqui há um truque qualquer. Igualando a 0, o indivíduo aqui nunca conseguia, digamos, encontrar aqui os zeros. Mas repare-se no seguinte, é quando o x corre, vá lá, entre é levantado a menos π sobre 2 até 1, quando x corre neste intervalo, o ln de levantado a menos π sobre 2, sabemos que é menos π sobre 2, não é? E então, o ln aqui de 1 é 0. Isto para significar apenas que estamos a trabalhar, não é? Aqui estamos com cossenos e senos, não é? O x, este x aqui é positivo, não tem problema nenhum, porque estamos no intervalo que vai de 1 sobre é levantado a π sobre 2 até 1. Então, se estamos no intervalo menos π sobre 2 a 0, repare-se, menos π sobre 2 até 0, nós realmente estamos aqui no quarto quadrante, não é? No quarto quadrante. Estando nós no quarto quadrante, é fácil de ver que no quarto quadrante aqui este cosseno vai ser positivo e o seno aqui no quarto quadrante é negativo. Como tem aqui o menos atrás, digamos, eu estou a dar aqui com esta expressão positiva toda, porque menos por menos dá mais. Então toda esta expressão que aqui está é positiva. Significa isso, se é positiva, que a derivada é sempre crescente. A derivada é positiva, desculpem-me, logo a função é sempre crescente. Sendo a função crescente, é evidente que o f de e levantado a menos π sobre 2 será um mínimo, neste caso absoluto, e o f, neste caso, qual era o outro extremo, deixa ver, era 1, será um máximo. O cálculo é muito simples, porque vou agora à função. Vou à função buscar, portanto, e neste caso a função é x quadrado cosseno de ln de x, que vou aqui escrever ao lado, x quadrado cosseno do ln de x. Então, por substituição, vou obter e levantado a menos π sobre 2, não é? Tudo isto ao quadrado. E aqui, cosseno, como vimos, eu obteria aqui o ln de levantado a menos π sobre 2, propriedades dos logaritmos, portanto ficaria com cosseno de menos π sobre 2, apenas.
Ora bem, o cosseno de menos π sobre 2, como sabemos aqui, o cosseno é 0. É 0. 0 vezes este número dá 0, porque aqui obteremos 0. Quanto ao 1, ficaremos com a substituição, ficaremos com 1 ao quadrado, que é 1, vezes cosseno do ln de 1. ln de 1 é 0, cosseno de 0 é 1. Então está aqui. Teríamos aqui, digamos, um mínimo absoluto cujas coordenadas eram é elevado a menos π sobre 2 de 0, e seria 1, 1. E assim, meus amigos, este vídeo foi um pouco longo. Assim termina este vídeo. Espero que tenham gostado e a todos um ótimo sábado. Até breve.